Bem, bom dia. É ótimo estar com vocês, família. Podem se sentar. Estou empolgado por poder falar com meus jovens irmãos e irmãs sobre Deus. Creio no poder da palavra de Deus para transformar e mudar nossas vidas. Percebo agora, olhando para trás, e vou lhes dizer isso e vou orar. Algumas das coisas mais impactantes que Deus fez foram quando eu tinha a idade de vocês, mas não se percebe no momento. Você só segue o ritmo do que Deus designou para você e as pessoas com quem interage na rotina de ir à aula, estudar, se preparar ou fazer o que quer que esteja fazendo. E só percebe depois que aquele era um momento crucial. Então, se eu pudesse voltar, aproveitaria cada instante desta fase ao máximo. Nada é por acaso, nada é coincidência. Tudo isso te prepara para o que Deus tem para o seu futuro. Senhor Jesus, agradeço que este momento foi ordenado antes da fundação do mundo e que não há ninguém ouvindo minha voz a quem não pretendias falar hoje. Oro para que despertes nossos corações de qualquer sono espiritual e abras nossos ouvidos espirituais para te ouvir. Senhor, não deixes ninguém sair daqui sem saber com certeza que ouviu a voz de Deus. Fala, Senhor, somos teus filhos e filhas e estamos ouvindo. Em nome de Jesus eu oro. Todos digam amém. Obrigado. Gente, eu tenho 3 irmãos. Minha irmã mais velha é a Crystal. Crystal foi a primeira neta dos 2 lados da família. Para os meus avós, esse primeiro neto foi especial, como dizem os avós de verdade. Então, sabe, ela nasceu e a chamaram Crystal porque era a luz dos olhos de todos e tal. Então, a Crystal é a irmã mais velha. Meus avós paternos não moravam na mesma cidade, então não nos viam sempre, de Baltimore a Dallas. Eles nos mandavam cartões e presentinhos pelo correio. Lembro que no Natal, todo ano, chegava uma caixa grande com o nome da Crystal. E lembro que ficávamos juntos com a mãe enquanto abríamos a caixa e tirávamos todas as coisas que vovó e vovô, era assim que chamávamos vovó e vovô, mandavam para a gente, mas era para Crystal. Eu sabia o que eles pensavam. Achavam que se mandassem no tamanho da Crystal, os outros netos poderiam usar depois. Então mandavam uma caixa cheia de coisas que meninas usavam antigamente. Não estou falando de roupas de bebê ou da Old Navy. Eram saias rodadas com renda na barra, meias dobráveis, sapatos de verniz e coisas do tipo. Tirávamos da caixa e eu ficava lá, sabendo que era grande demais. Era do tamanho da Crystal, mas eu ficava hipnotizado e empolgado porque sabia que minha irmã logo cresceria e deixaria tudo aquilo, e seria tudo meu. Lembro que um ano, talvez por eu estar um pouco mais velho, a caixa chegou pelo correio. Tinha o nome da Crystal nela. Lembro que naquele ano específico, fiquei olhando a caixa ser aberta como sempre fazíamos. Mas naquele ano eu tive uma mudança de atitude, porque me lembro de ver as coisas saindo da caixa no tamanho da Crystal e pensar, acho que estou cansado dessa situação de roupas de segunda mão. Acho que quero uma caixa que chegue pelo correio com o meu nome. Um escolhido a dedo só para mim. Nada contra o usado, mas chega um momento em que crescemos e, embora apreciemos o usado, preferimos algo pessoal. Seria injusto passar toda a nossa vida cristã sendo alimentados com revelação de segunda mão. É uma alegria e privilégio ter pastores, líderes e mestres que nos escrevem, ensinam e ajudam a interpretar a palavra corretamente. Mas nossa fé sempre será limitada se ficarmos constantemente esperando verdades regurgitadas por outros. Tem que haver um momento em que você amadurece. Em que ele falava, não entendemos totalmente o que ele dizia.
Por uns instantes, viaje comigo ao redil do Oriente Médio no primeiro século, quando Jesus teria dito essas verdades. Ele fala de pastores e suas ovelhas. No tempo de Jesus, quando um pastor guiava um rebanho, podia haver 100 ovelhas, digamos, seguindo um pastor. Durante o dia, ao levar o rebanho a pastos verdes e águas calmas, ele não estava sozinho. Haveria cerca de 9 outros pastores também, guiando seus rebanhos de 100 ovelhas, junto com aquele pastor. Então, temos 10 pastores e cerca de 1.000 ovelhas na mesma área o dia todo, vagando por diferentes pastagens. À noite, todos os 10 levariam seus rebanhos para um único redil para passar a noite. O curral de ovelhas do Oriente Médio era cercado por uma grande área com uma cerca de pedra na altura da cintura. Neste enorme recinto, havia apenas uma abertura, e essa abertura não tinha porta. Os 10 pastores traziam seus rebanhos, então 1.000 ovelhas ficavam no aprisco. 9 dos 10 pastores iam à cidade para dormir, mas um ficava para trás. Ouça bem, ele deitava seu corpo na abertura do aprisco, tornando-se a própria porta. Sua pessoa real, seu corpo estava lá deitado na abertura do aprisco das ovelhas para proteger e garantir que nenhum estranho ou predador viesse para se aproveitar das ovelhas dentro deste aprisco. E pela manhã, quando um pastor voltava da cidade para buscar suas ovelhas, o porteiro, o guardião, se levantava, olhava ao longe, enquanto o pastor se aproximava para ter certeza de que reconhecia esse pastor como um dos verdadeiros pastores de um desses rebanhos. Só após confirmar ser um pastor verdadeiro, ele sairia da entrada do aprisco e o deixaria passar. Então, ouça. O pastor entrava no aprisco e chamava suas ovelhas. Mil ouviam o chamado, mas só 100 reconheciam a voz do seu pastor. Não importava se eram ovelhas negras ou brancas. Não importava se estavam com muitas ou poucas ovelhas. Não importava se ficavam no sul ou no norte do aprisco. O que importava era se pertenciam ou não ao pastor. Jesus diz: minhas ovelhas são as que ouvem minha voz. A primeira coisa que ele aponta no versículo 27 é o relacionamento. Ele diz: queira ter certeza de que pode discernir minha voz ao longo de sua vida, não apenas em uma estação, e não só no futuro, não só nos bons tempos, não só nos maus momentos, mas em toda a trajetória do seu relacionamento comigo como seu pastor. Se quer discernir minha liderança na sua vida, certifique-se de que temos um relacionamento. Certifique-se de que você é realmente meu. E aqui estou eu nesta faculdade bíblica para lhe fazer uma pergunta. Você decidiu ter um relacionamento com Jesus? Porque você pode estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia, pode nascer na igreja, crescer nela, ser alimentado e trabalhar lá. Mas se morrer na igreja sem fé pessoal em Jesus, não terá tido seu próprio relacionamento. Deus não tem netos. Isso significa que não importa o que sua mãe fez, não importa a fé da sua avó ou do seu avô. Sou grato pelo legado de fé que o Senhor me deu na minha família, mas aprendi cedo que a fé deles não substituiria o fato de que eu teria que tomar minha própria decisão de colocar minha fé em Jesus Cristo, de ter meu próprio vínculo com Jesus. Jesus diz: certifique-se, se quer ouvir minha voz e conhecer minha liderança. Ter como discernir a convicção do Espírito Santo, primeiro certifique-se de ter um relacionamento com Ele.
Bem, cresci nos anos 80 e 90 com pais cristãos. Eram os mais cristãos de todos os pais cristãos. O que significa que não víamos muita TV enquanto crescíamos. Havia muitas, né, sabe, regras e regulamentos rígidos, e a única vez que tínhamos liberdade de ver TV durante a semana era também porque, sabe, tem coisas para fazer na semana quando se é jovem. Tem lição de casa, louça para lavar e outras tarefas. Então não queriam que a TV distraísse. Não tínhamos TV a cabo nem nada. Sem TV por assinatura, nada disso, pois não queriam que perdêssemos tempo com isso na semana. Tínhamos coisas para fazer, exceto quinta às 19 horas. Porque nas quintas às 19 horas passava o Cosby Show. E às 19h30 Um Mundo Diferente estreou. Me digam que vocês conhecem Um Mundo Diferente. Vamos, se não conhece, precisa se benzer e começar da primeira temporada. Assistíamos das 19 horas às 20 horas. Esses dois programas em família, sentados juntos, curtindo. Lembro que depois que saí de casa, fui para a Universidade de Houston e depois fui estudante de pós-graduação no Seminário Teológico de Dallas. E então estava me preparando para casar com meu marido Jerry e me mudei para o que seria nosso primeiro apartamento. Mudei para o apartamento 1 ou 2 meses antes do casamento. Lembro que uma das primeiras coisas que queria era chamar o cara da TV a cabo. Era minha aspiração ter TV a cabo, uma conexão completa em casa. Gente, me sinto velha porque naquela época a TV era uma caixa, não era fina, não tinha nada de fino nela. Era uma caixa inteira dentro de um armário, um móvel que você comprava para colocar na frente da cama. E então me lembro do dia, o dia glorioso, o técnico da TV a cabo chegou e eu o vi indo até o armário, afastando o móvel, pegando alguns cabos e fios e conectando-os à parte de trás da TV na parede, organizando tudo. Ele recolocou o móvel no lugar e então veio e me entregou o controle remoto. Ele disse: "Deixa eu ver se você sabe como isso funciona." Ele falou: "Aperte o botão guia." Apertei o botão guia e fiquei boquiaberto com a quantidade de opções de programas disponíveis. Havia mais canais do que eu sabia o que fazer piscando na tela. Fiquei hipnotizado por todos os programas, todas as emissoras, tudo que estava ao meu alcance. O técnico não fez isso aparecer magicamente. Já existia tudo aquilo. A única razão que eu não os vi foi por não ter a conexão certa. Eles não só apareceram, é que eu não estava pronto para recebê-los. Quando você tem fé em Jesus e se relaciona com Ele, você ganha a conexão. Efésios capítulo 1 diz que a conexão é o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar em você e, caso você não saiba, o Espírito Santo não é um fantasma, vento, fogo ou pomba, ele é simbolizado por essas coisas no livro. Mas, galera, não é isso que ele é. Ele é a terceira pessoa da Trindade, não por ser menos importante, mas por ser o último revelado nas Escrituras. Toda a plenitude, poder, glória e grandeza de Deus Pai está na pessoa do Espírito Santo. E quando você tem fé em Jesus, o Espírito Santo passa a morar em você. Você não espera mais do Espírito Santo, ele é uma pessoa, não vem em parcelas. Agora você precisa ser cheio pela influência do Espírito Santo. E assim, ele permite que você tenha a conexão, seus sentidos espirituais são aguçados para detectar a presença, a palavra, a voz e o movimento de Deus ao seu redor. Ao ceder às pequenas convicções do Espírito, verá que elas aumentam conforme fica mais sensível à sua liderança. Você sentirá quando ele der o sinal vermelho de convicção, significando parar. Ou o amarelo de falta de paz, significando esperar. Ou o verde de facilidade e confirmação, significando avançar. Quanto mais cedemos à conexão, o Espírito Santo, mais sua influência fervorosa age em nossas vidas. O Espírito Santo é a conexão que nos dá a chance e o privilégio de ouvir a voz de Deus. E Jesus diz que você precisa ter relacionamento comigo. Quando você tem um relacionamento comigo, faz parte de uma família que te dá a chance de ouvir a voz do seu pai.
Lembro de sentar na segunda fila, lado do piano na nossa igreja. Meus pais fundaram a igreja que ainda frequento, há cerca de 47 anos. Meu pai pastoreia a mesma igreja há 47 anos. Tive pastores, líderes e pais muito fiéis. E me lembro de sentar na segunda fila, lado do piano. Minha mãe sempre sentava lá e geralmente nós 4 ficávamos com ela. Às vezes, quando o coro infantil cantava, estávamos lá cantando nossas músicas. Depois de cantar, tínhamos que ficar sentados o resto do culto. Então fazíamos o que crianças fazem na igreja. Pegávamos chiclete, passávamos bilhetes e nos comportávamos mal no coro. E lembro que às vezes, quando eu estava lá em cima fazendo o máximo, olhava para baixo e pegava o olhar da minha mãe. Vocês sabem, minha mãe nem precisava falar nada, porque ela tinha aquele olhar de mãe. E com aquele olhar, um mundo inteiro de consequências se desenrolava. Quer dizer, eu ouvia tudo o que ela estava dizendo sem palavras. Alguém aqui tem uma mãe assim? Vocês sabem do que eu estou falando? Ela nem precisava dizer tudo, porque somos da família. Ela conseguia se comunicar comigo facilmente. Beleza. Efésios 2,19 diz: vocês eram estrangeiros, exilados imigrantes, excluídos dos direitos de cidadãos. Mas ao entrar em relacionamento, agora compartilham cidadania com os santos. Vocês são o povo de Deus, consagrados e separados para Ele. Vocês pertencem à casa de Deus e fazem parte da família de Deus. Sabe como você e sua família têm essas piadas internas, insights e nuances, que mesmo que você tentasse explicar para sua amiga porque isso é tão engraçado, ela não entenderia. Você contaria todos os detalhes, todas as nuances, mas como ela não é da família, não teria o mesmo impacto, né? Bem, Romanos, capítulo 1, diz que Deus está sempre se revelando, ou seja, o tolo diz no coração que não há Deus, pois a revelação geral, Romanos 1, diz que é impossível olhar a criação e não perceber que deve existir um Deus em algum lugar. Deveria ser impossível. Como essas estrelas foram parar no céu, como o Sol está suspenso em seu lugar. Como existem regiões nas galáxias que os cientistas nem descobriram ainda, sendo orquestradas dia e noite. Como a Lua está exatamente onde deveria estar. Como a Terra gira no eixo, na velocidade certa para que possamos manter a vida aqui. Como todas as nuances das galáxias são mantidas no universo. Como o oceano é contido sem invadir a Terra. A única explicação é a existência de um Deus. A revelação geral é Deus falando a todos, crentes ou não. O tolo diz em seu coração que Deus não existe. Mas se você é como eu, agradece a revelação geral, mas quer mais. Você busca informações pessoais. Você deseja discernimento. Você quer o que os antigos chamavam de iluminação das Escrituras. É quando lê uma passagem já vista 1000 vezes antes. Mas naquele dia, o Espírito Santo a destaca, fazendo-a saltar da página. Essa é a melhor forma de explicar. É uma convicção na alma. O versículo importa para você hoje. Você sabe que Deus o aconselha em como tomar a decisão, sobre qual estágio fazer, onde morar, qual relacionamento seguir e qual deixar, que direção tomar, quais laços cortar, a que se juntar ou não, que você sente a convicção do Espírito de Deus pela palavra. Eu quero uma revelação assim. Você não? Porque, gente, ouvir Deus é menos sobre novidade. É sobre o agora. É uma palavra antiga ganhando sentido no presente para você. É quando as escrituras saltam da página e você sabe que Deus fala com você. Já aconteceu de estar na igreja, o pastor abre a passagem para pregar e você se sente a única pessoa na sala. Você fica pensando, será que a igreja grampeou minha casa? Como eles sabiam? O que eu precisava agora. Alguém sabe do que estou falando?
Sim, ou quando você vai ter seu momento quieto, passar um tempinho com Deus, talvez, e você abre justamente, sabe, o que está lendo naquele dia. Seu devocional, seja lá qual livro devocional você use, e você o abre. Isso aconteceu comigo ontem. Abri e, meu Deus, caí na risada. Era como se o Espírito Santo dissesse: te conheço, garota, estou contigo. E às vezes, quando estamos num ambiente assim e sentimos que é para gente, ou nos sentimos convencidos, muitas vezes quando sentimos esse calor e essa convicção no coração, nossa tendência é virar para a pessoa do lado e dizer: garota, ouviu isso? É para você. Presta atenção nisso. Mas quando você sente convicção, é Ele falando com você. É para você. É assim que o Espírito Santo fala no contexto do relacionamento. Jesus diz: minhas ovelhas, eis o relacionamento, ouvem minha voz. Este é o resultado do seu relacionamento. Você ouve a voz dele. O motivo de eu querer pausar aqui por um momento para enfatizar o resultado do seu relacionamento é que você precisa saber que é a posição padrão de um filho de Deus ouvir a sua voz. Não é um privilégio especial. É o privilégio de todo filho e filha que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo não é dado a alguns, mas a todos que creem em Cristo. Não precisamos de um certo nível para ouvir Deus. Nem precisamos vir de um ambiente específico para ouvir Deus. Todos devemos praticar ouvir Deus, mas o privilégio já é seu. O inimigo vai se atrapalhar para te convencer e me convencer que esse privilégio e direito é para todo mundo, menos para a gente. Mas eu te garanto, a pessoa que você mais admira, que eu mais admiro pelos livros que escreveram, que nos alimentaram, ou pelos sermões que pregaram, que nos ensinaram, ou pelo ministério que nos guiou e nos deu direção ao longo dos anos, essa pessoa que você admira, o mesmo Espírito Santo que vive nela, é o mesmo Espírito Santo que vive em você. Que vive em você. Então, enquanto agradecemos a Deus por eles, também podemos ficar ansiosos, esperando que o Espírito Santo queira falar por nós também. Não precisamos esperar o próximo devocional antes de irmos à palavra de Deus, sentar com alguns versículos e dizer: Senhor, estou ouvindo. Como Davi disse no Salmo 119, ele orou: Senhor, abra meus olhos para que eu contemple maravilhas na sua lei. Então oramos: Senhor, abra meus olhos, sensibilize meu coração, não me deixe indiferente e endurecido quando o Espírito Santo fala comigo, para que tudo o que você disser e que eu tenha o privilégio de ouvir, eu não perca nada. Assim como você tem 5 sentidos físicos com os quais detecta as coisas físicas e visíveis, toca-as, cheira-as, saboreia-as, há sentidos espirituais que você tem capacidade de detectar. O Espírito Santo aguça seu radar espiritual para que perceba a presença de Deus ao seu redor. O que outros chamam de coincidência, você dirá: não é coincidência, é Deus agindo. Outros agradecem a sorte, mas você dirá: não sei o que as estrelas fazem, mas sei que meu Deus é soberano e providencial. Sei que Ele está trabalhando tudo para o meu bem. Alguns verão como coincidência, mas você dirá: foi Deus me colocando no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Deus estava alinhando isso. Você perceberá que o estranho que tropeçou e derramou café em você não é um erro para se irritar. É uma chance de ser as mãos e pés de Jesus, de ministrar a essa pessoa. Outros dirão que é uma interrupção. Você dirá: não, isso é intervenção divina. É Deus me colocando onde preciso estar, para ser quem Ele me chamou para ser. O resultado do seu relacionamento, vocês esperam. Incline-se em antecipação diariamente, com seus sentidos espirituais aguçados. Espírito Santo, me guie ao longo deste dia. Mostre onde você está indo. Deixe-me ouvir quando você falar. Mostre-me quando alinhar coisas que outros nem notam.
Se eu manter meu radar espiritual ativo, sei que abrirá meus olhos e ouvidos. Minhas ovelhas, eis o relacionamento, minha voz. Eis o resultado. E então ele diz, a razão pela qual eu conheço elas. Ele diz que tudo funciona porque conheço minhas ovelhas. Liguei para um amigo que trabalha com ovelhas e gado, porque não sei se dá para notar, mas não sou uma irmã de ovelhas e gado. Então liguei para um amigo que lida com ovelhas e gado e perguntei sobre o pastor conhecer as ovelhas, e ele disse, sabe de uma coisa, Priscila? É bem interessante. Era assim antes. Precisava conhecer as ovelhas, mas a tecnologia avançou. Não conhecemos mais nossas ovelhas, não precisamos mais. Temos cercas elétricas, cães pastores, podemos marcá-los e colocar coleiras neles. Podemos fazer o necessário e levá-los aonde queremos sem ter um relacionamento. Mas diziam que no tempo de Jesus, todos os 100 conheciam o pastor, pois andavam, falavam e tinham um relacionamento com ele e o seguiam. Conheciam seu cheiro, conheciam sua estatura. Estavam cientes um do outro, porque ficavam juntos. Continuamente, de fato, eram tão íntimos que quando o pastor chamava as ovelhas, ele as conhecia tão bem e elas sua voz, por passarem tanto tempo juntos, que ele podia mudar o tom levemente e chamar uma ovelha do rebanho. Assim que se conheciam bem, mas a tecnologia moderna mudou a necessidade de pastores e ovelhas se conhecerem assim. E embora a tecnologia moderna não tenha mudado o desejo do Senhor de conhecê-lo, se não for cuidadoso, isso mudará nosso desejo de conhecê-lo, porque estaremos ocupados demais para isso. Então, se não for cuidadoso, irmãos e irmãs, o ministério se tornará um negócio para você, será um empreendimento, será uma indústria e esquecerá mais rápido do que imagina que sempre foi projetado para ser um relacionamento, onde as ovelhas e o pastor andam lado a lado por pastos verdes e águas tranquilas. Há um vínculo que você cultiva constantemente. Você deve conhecê-lo e ele, acredite, já conhece você. Ele sabe onde você esteve, ele sabe o que você fez, ele sabe o que você disse, ele sabe o que você está pensando agora mesmo. Ele nos conhece por dentro e por fora. O que significa que ele sabe como fazer você ouvi-lo. Ele sabe o que fazer se você é teimoso como eu e ele precisa dizer 3 vezes. Ele conhece você. Ele sabe o que fazer para abrir seus olhos e mostrar que ele quer que você ouça a voz dele. Não há nada que você possa fazer para sair da graça e misericórdia de Deus, que virá te encontrar onde estiver, para que ouça a voz de Deus em diferentes fases da vida. Ele te conhece assim, e não acredito que o Deus do universo me conhece. Ele me conhece de verdade mesmo, e ainda me chama de amigo. Não acredito, mas sou tão grato. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e eis a resposta. Elas me seguem. Galera, é isso que as ovelhas fazem. Elas seguem, não negociam, não ignoram, não tentam um plano B caso o A falhe. Elas simplesmente seguem. Por quê? Porque creem ter um bom pastor. É por isso Hebreus 13 diz que ele não é só bom, seu pai é um grande pastor. E se seu pastor atual é inexperiente e você está satisfeito onde está, mas sente o pastor te chamando para outro lugar, posição ou atitude. Se ele te tira deste pasto, há pastos mais verdes no próximo lugar, há águas tranquilas lá. A questão é, confiamos se o pastor chama e conhece os planos que tem para nós, planos de esperança, planos de futuro para a gente, não para falhar, não para prejudicar,
não para ferir. Ele jamais nos deixará ou abandonará. Ele te chama, a melhor resposta é dizer sim, Senhor, e seguir. Quero que inclinem a cabeça, pois vou fazer 2 perguntas. A primeira é sobre esse negócio de relacionamento, galera. Não quero presumir que só por estar aqui, você já ancorou na alma sua fé em Jesus Cristo. Não vou tomar isso como certo hoje. Então preciso que reflita sobre isso um momento. Não pergunto se você frequenta a igreja. Não pergunto se fez muitas coisas boas ou atividades religiosas. Pergunto, você colocou fé em Jesus Cristo e fortaleceu seu relacionamento com Ele para o Espírito Santo morar em você? Você pode ter uma conexão direta e ouvir de Deus? E a segunda pergunta que tenho é: você já considerou se existe algo que você sabe, que o Senhor está te convencendo e desafiando a fazer agora, mas você não está obedecendo? Você tem negociado. Talvez esteja ignorando, espera que ele pare de falar sobre isso e chame outra pessoa. Mas você sabe que é você e tem adiado a obediência. Mas não existe obediência adiada. Obediência adiada é desobediência. Então, se você se encaixa em uma dessas 2 situações, precisa ter fé em Jesus Cristo hoje ou precisa voltar a obedecer em alguma área da sua vida onde sabe que Ele chama, mas você não seguiu. Se você se encaixa em uma dessas, levante a mão para orarmos juntos. Sim. Mais alguém? Senhor Jesus, oro pelos que estão aqui, especialmente os de mãos erguidas. E agora, em nome de Jesus Cristo, peço que faça uma obra sobrenatural nos corações e vidas deles. Primeiro, para quem precisa ser atraído à salvação, levantar a mão já mostra que sabe que está sendo chamado. Obrigado pelo cão celestial que não nos deixa ir. Agradeço por dizer que se confessarmos e crermos que Jesus é o Senhor, seremos salvos. Então, na quietude do seu coração, se precisar orar, diga: Senhor, sou um pecador que precisa de um Salvador. E acredito que você é esse Salvador. Então hoje coloco minha fé em você, para remover meus pecados. Habite em mim através do Espírito Santo. Agora mesmo, em nome de Jesus. E Senhor, para os que precisam se render e seguir em obediência, agradeço que tenham levantado a mão em admissão. Oro para que nos dê coragem de nos arrepender e seguir um novo caminho. Agradeço-te, Pai, por nos dar graça e misericórdia neste momento para te seguir por completo. Então, Senhor, ajuda-nos a voltar, ajuda-nos a te honrar. E oro por cada um que levantou a mão para que pelo teu Espírito os cubra com coragem sobrenatural para fazer exatamente o que os chamaste a fazer. Oro para que cales a voz do inimigo, distrações e desânimos que cobriram suas vidas e os substitua por incentivo para te seguir. E quando o fizerem, Senhor, que experimentem vitória e liberdade como nunca antes. E ao fazeres isso, teremos o cuidado de te dar todo louvor, honra e glória, pois és verdadeiramente digno. Em nome de Jesus, todos concordaram.